Vamos fechar os olhos. Vamos agradecer aos mestres aqui presentes por essa reunião, por mais essa reunião. Vamos abrir os nossos corações, receber toda a energia que estão nos enviando. E agradecer por todo o aprendizado que iremos compartilhar hoje. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Prontinho, tudo seu, Andrews. É o Andrews ou a Luciana que vai começar? Ué, Deus. Então vamos lá, né? Mais uma vez, boa noite, almas queridas, luz e paz no coração de cada um de vocês. Então, órgãos e ganhos. Particularmente, eles partilham da mesma tecnologia, vamos dizer assim, né? Mas eu vou focar um pouco no Ormus e aí, ao final, a gente aí fala um pouquinho do Gans, que é um pouco mais complicado, porque envolve também outros ingredientes, outras substâncias, tal, enfim. Eu acho que com o teor do nosso papo aqui, eu acho que vai dar para ficar um pouco mais claro e aí vocês talvez tenham um feeling melhor, né? Então, fala um pouco da breve histórica, né? Da onde tem os registros do Ormus, tentar fazer um aparatozinho para depois a gente retomar, falar um pouco dos benefícios deles, né? E depois, se tiver tempo mesmo, de fato, a gente vê como a gente pode elaborar de uma forma melhor. Mas vamos lá. Ormus, conhecido como pedra filosofal, elixir da vida, segundo os alquimistas, né? Esses materiais foram encontrados, nos primeiros relatos que a gente tem mesmo de fato, né? Foram encontrados em um monte, em uma montanha, 2.000 pés. Eu vou, mais tarde, com o passar do papo aqui, eu falo a localização precisa, que eu botei uma anotaçãozinha, né? Mas é conhecido como Ormus, ouro monatômico, é conhecido também como o leite de Arthur, né? Que é a deusa Arthur, a deusa do Egito, né? Que também tem uma particularidade interessante para a gente estar falando também. Em 1904, teve uma exploração, né? Uma exploração egípcia, e aí encontraram esse templo. Esse templo era um templo da deusa feita, né? Para a deusa Arthur, que é a deusa egípcia, que é que tem a mesma personalização da deusa Ísis, que é o que a gente comentou na última, né? Que é a alusão à própria Maria, Isis, né? A deusa Isis. Para os egípcios, a deusa Arthur é a criadora, né? A nutridora, a deusa do amor, da sabedoria, da música, enfim. Dentro desse templo, esses pesquisadores fazendo essa expedição, encontraram 50 toneladas de um pó, desse pó branco, né? A princípio ninguém sabia o que era, tal. Tiraram algum material para a colheita, e aí da noite para o dia essas 50 toneladas assim evaporou, né? Ninguém sabe para onde foi e tal. Quer dizer, a gente sabe, né? Mas, enfim, sumiu. Outros pesquisadores, né, ficaram encucados, né, porque já tinham feito alusão sobre esse tal pó dos egípcios, né, que era como se fosse um conhecimento que era passado por geração em geração, tão falado do elixir da vida, tá, essa coisa toda, tal. E aí aumentou a suspeita sobre esses pesquisadores, porque alarmou, né? E todos esses aí ficaram procurando, querendo saber, será que esse era a pedra filosofal, era o Santo Grau, que todo mundo fala. Não, o Santo Grau é depois, desculpa, me antecedi aqui. Enfim, era esse pó e todo mundo ficou querendo saber o que era esse pó. O incrível é que, se a gente parar para analisar e tentar procurar de onde vieram esses registros, a gente vai encontrar em vários outros lugares, como nos gregos, como os sumérios, que são tidas a civilização mais antiga documentada hoje
civilização, né, na nossa civilidade humana, e isso não é passado para a gente não aprende isso diretamente nos livros históricos, né, mas os sumérios, segundo várias religiões esotéricas, né, data-se como uma primeira civilização, depois a gente teve a Lemúria, depois a gente teve a Atlântida e agora a nossa. Então, esse Ormus é muito, muito, muito antigo mesmo, né? Mas vamos lá, essa história aqui eu já rodei muito, para não ficar de muita delonga, vamos logo para o finalmente. Deixa eu adiantar aqui um pouco. Tem uma particularidade legal. Nesse mesmo monte onde foi encontrado esse templo da deusa Arto, né, que é a personalização da deusa Isis, né, a Maria, a própria Maria, houve uma coincidência que eu acredito que não seja coincidência. No tempo de Moisés, né, Moisés subia constantemente sobre esse monte. E foi lá que ele recebeu esses 10 mandamentos. Só uma particularidade, né? Vamos ver, vamos para frente para ver se a gente tem alguma conexão, se a gente consegue fazer alguma conexão, né? Outro registro forte que foi encontrado, não só nesse templo da deusa Arto, foi um templo do deus Kuran, né? Que era uma esfinge e tal, que também encontraram esse Ormus lá em grandes quantidades, né? Quer dizer, localidades totalmente distintas, longe pra caramba, mas foi encontrado sempre esse Ormus, né? Então, o que é esse Ormus? Por que esse Ormus? Por que esse mistério todo sobre esse Ormus? E por que a gente não tem esse conhecimento sobre esse Ormus, né? O Ormus é uma conjunção dos maiores e melhores e todos os metais, enfim, minerais, metais, tudo que a gente tem hoje na face da Terra, esse Ormus contém. Inclusive, há várias teorias que dizem, né, que tem outra coisa também muito interessante sobre o Ormus. Quando a gente consegue confeccionar ele a gente consegue atingir o estado de plasma, que seria o quarto estado da matéria, vamos dizer, né? A gente conhece o sólido, tem o líquido, tem o gasoso. Acima do gasoso tem o estado de plasma. Então, uma vez esse Ormus como precipita, quando a gente começar a confeccionar, vocês vão entender mais ou menos o que eu estou tentando colocar, o plasma é contido ao estado zero. O que seria esse estado zero? A gente não teria aparatos para tentar quantificar ou entender por que, quando há fusão na alquimia, né, entre os sais minerais junto com o carbonato, que faz esse estado de plasma, a gente não consegue quantificar o grau de energia que tem sobre esse próprio Ormus e, consequentemente, nível zero. Você não consegue ter outra medida a não ser zero. Então, como se fosse um zero absoluto, de que a gente não sabe, né? Mas, quer dizer, muita gente sabe. Se você pesquisar mais um pouco, a gente vai conseguir entender. Mas um dos artigos que eu li estavam equiparando isso a explicar por que as pirâmides, vamos dizer, né, foram alocadas sobre esses montes de toneladas com simples... Esse Ormus faz parte diretamente como se fosse o cimento das pirâmides. Os 2 artigos que eu li remetiam sobre isso. E esse ponto zero, que é o ponto zero da gravidade, eu estava tentando puxar qual era a força magnética, e eu fiquei um pouco aqui confuso, rodando para ver se chegava, mas chegou, pronto. O plasma, quando ele atinge o ponto zero da gravidade, e tudo que rege sobre o nosso ambiente aqui material, né, a gente tem essa força, que é 1 grau ATM, né, em cima, sobre nossa cabeça, e tudo que a gente rege aqui, rege a gravidade. Só que quando o plasma é atingido, a alquimia do plasma é atingido, do Ormus, ele atinge o nível zero, né?
Aí vamos lá, vamos falar dos benefícios, que eu dei uma emboladinha aqui, grande aqui, tentando lembrar o que era a gravidade, e acabei me perdendo um pouco aqui. Mas vamos lá. Quais os benefícios, né, desse tão falado Hormuz e por que foi mantido o segredo esse tempo todo, passando por geração em geração, né? Só para vocês terem noção, quem tinha esse poder em si maior eram os essênios, né? Que eram as grandes elites daquela época e tal. Mas por quê? Porque só os essênios em si tinham esse conhecimento e utilizavam diariamente. Não só os essênios, como os... Como é o nome do pessoal, rapaz? Eu me perdi aqui também, mas vamos lá. Depois eu lembro lá na frente. É porque é tanta emoção para falar disso aqui. Vamos lá. Ele aumenta a nossa expectativa de vida, né, consideravelmente, por ser um alto supercondutor. Uma vez a gente ingerindo esses sais minerais, que é o que contém no nosso universo todo, no universo não, na nossa Terra toda, a gente vai conseguir fazer novas ligações eletrônicas, né? A eletrólise sobre nosso corpo não está altamente suprema e a gente vai ter contato direto com nossas hortes divinas, né? Ele combate a formação das células cancerígenas, né? Porque, na verdade, se a gente parar para analisar e tentar olhar a nível microscópico, o que é o câncer são nada mais, nada menos do que informações das nossas células, né? Então, quando os nossos neurônios tentam passar informação para essas células, elas estão danificadas, com isso elas vão aumentando, né? Vão mutando, uma danificada, vão aumentando outra danificada, outra, enfim, e aí acaba formando nódulo, e são esses nódulos mesmo, de fato, que acabam se multiplicando e a gente tem esse câncer, né? A doença monstra que a gente tem câncer. Lembrando que o câncer é outra coisa, né? Se a gente tem o câncer só se manifesta quando a gente está em ambiente ácido. E o que é que o Hormuz faz? O Hormuz faz com que a gente equilibre nosso pH. A gente tem 73% a 75% de água. E tudo sobre nossos órgãos, todo e tal, é gerido por essa própria água. Imagina se a gente tem 70%, não vou nem falar 70%, mas 20% ou 30% de nosso organismo, ele ácido. Imagine a quantidade de doenças que a gente pode estar manifestando, sem ao menos saber, por uma coisa boba, que é o equilíbrio do pH do nosso corpo. Só que isso não é uma coisa tão fácil de se deixar para lá ou de resolver, porque todos os alimentos que a gente come hoje, por conta desses escuros que sempre vem alterando, né, com essa questão de transgênico, com essa questão de alterações alimentícias, alterações até nessas coisas que a gente come como merenda. Então, fiquem atentos também sobre essas possíveis merendas que a gente passa para os nossos filhos. A gente não tem ainda não, mas daqui a pouco eu vou lançar. Para os nossos filhos, como biscoitos, que são ricaços em açúcares, né? O açúcar deixa nosso organismo ácido. Enfim, vou passar para falar sobre outra coisa também. O Hormuz faz com que nossa codificação de DNA elas acabem sendo consertadas, né? Quando a gente vai estudar um pouco e entender o que foi o plano dos escuros, né? Sobre nossas nuances aqui, no plano dos Anunnakis. Lembrando também que os Hormuz eram utilizados pelos Anunnakis na época da criação aqui na Suméria em si. Foi um conhecimento que foi passado, né, encontrado na civilização das Sumérias, né, pelas tábuas, passados pelos próprios Anunnakis. Então, é elixir da vida justamente por conta disso. Era o que eles tomavam quando eles estavam aqui presentes naquela época, de fazer que eles utilizavam muito o ouro da gente, né, para conseguir. Eu não vou entrar muito nessa história para não alongar muita coisa. Mas os Anunnakis, que esse conhecimento vieram dos Anunnakis, os próprios anjos caídos ditos, né? Ele estimula e potencializa as funções hormonais nos nossos sistemas endócrinos, né? No caso, a nossa glândula pineal. O que é que acontece com a nossa glândula pineal hoje? Nossa glândula pineal hoje está calcificada.
Por que está calcificada? Justamente por esse plano desses escuros trabalhando e atuando diretamente para a gente. Mas o que é a glândula pineal? A glândula pineal é uma glândula piquititica, o tamanho do grão de arroz, que faz com que nós nos comunicamos diretamente com o nosso plano superior ou divino, né? Eu estou falando nessa linguagem normal aqui, assim, bem esdrúxula, porque a gente tem essa busca pelo nosso interior, tal, a gente sabe do que a gente está falando. Mas se a gente bater um papo sobre uma pessoa que é cética, que não tem muito conhecimento sobre a espiritualidade, talvez ela não entenda. Mas aí, se caso esse vídeo chegue para ela, né? A glândula pineal, no próprio Chico Xavier, na época, né, fizeram uma série, uma gama de estudos sobre o cérebro do Chico, né? E no momento que ele estava fazendo a manifestação da psicografia, essa área da glândula pineal, naquela época, estava em uma ativação gigante, gritante. E os cientistas daquela época não sabiam explicar por que aquela área, que até então era tida pelos cientistas que não valia de nada, né? Ninguém entendia o que era aquele pedacinho de arroz, assim, em uma atividade imensa. Então, isso reitera o que eu estou colocando aqui sobre o poder da nossa glândula pineal, que vocês hoje já sabem, que faz com que nós tenhamos nossa conexão diretamente com o nosso plano divino, né? Então, assim, tem um monte de alimentos que a gente come hoje que faz com que nossa glândula pineal seja calcificada. Um deles é o que a gente tem na própria casa da gente, como a água da gente, que é envenenada, né? O próprio flúor, o cloro, que são metais leves e pesados que alteram diretamente sobre a glândula pineal e também nosso sistema imunológico em si, né? A quantidade de metais, como o flúor, por exemplo, que a gente conta. Para que ter flúor na pasta de dente, por exemplo? Tudo que a gente vê, de fato, tem flúor e tem cloro. Por quê? Porque o iodo, outra coisa também, o sal marinho, outras coisas que a gente tem hoje aí, a gente tem iodo. Por que ter iodo? Porque tem esse iodo, falei só desses três, né? Iodo, cloro e flúor, que são bombas para a gente, e a gente tem isso liberado pela Anvisa, que é nosso órgão regulamentador, liberados para o nosso consumo. Por aí a gente já vai tirando e fazendo as conexões com os escuros, né? O que é o governo da gente, vamos dizer, né? Outra coisa que tem propriedades que ativam o campo energético nosso, né, do nosso indivíduo. Por quê? Por ser um material supercondutor, ele vai aumentar a nossa quantidade, né, de informações elétricas, e isso faz com que nosso organismo todo esteja sintonizado com nossa parte superior, vamos dizer, na nossa mente consciencial. Então, há uma expansão consciencial, há esse contato direto com as hortes celestes, justamente por conta desse aumento, dessa condutibilidade que ele proporciona para a gente. Voltando ao que eu falei agora há instantes, com a alimentação que a gente tem hoje, cada vez mais é gritante, faz com que a gente se torne cada vez menos condutor, para que a gente não tenha esse contato direto com o divino. Porque uma vez a gente tendo esse contato direto com o divino, a gente vai entender, a gente vai rasgar esses véus e vai entender o que é realmente o sistema. Então, a gente vive em uma ilusão mesmo, de fato. A gente vive em um véu onde eles proporcionaram isso diretamente para que nós sejamos sempre o gadinho deles, né? Fornecendo nossas energias e eles vivendo dessa energia anímica, né? Vivendo cada vez mais, passando, então, enfim. Tem falando da Bíblia Sagrada nossa, né? Tem uma passagem de Daniel falando sobre o corpo do homem em si, né? Que antes a gente era de ouro, depois de um tempo a gente era prata, depois de outro tempo a gente virou ferro, e agora a gente está na época do ferro e o barro. Para analisar e fazer essa analogiazinha direitinho, o que é ormos? Ouro monoatômico. É seguido por quem? Sobre os relatos das tábuas encontradas pelos sumérios, pelos anjos caídos que eram os Anunnakis. Por que eles tomavam esses ouro atômico? Justamente para ter esse contato direto e não perder tal, porque quando os escuros vieram para cá, isso é assunto para outro tempo, né? Mas eu até comentei na outra, mas só para reiterar. Quando eles fizeram o plano daqui da Terra,
que eles criaram e botaram esse véu sobre a gente para que a gente ficasse nesse ciclo reencarnatório, né? De achar de fato que quando a gente morresse acabou, tal, e ficava, a gente vinha aqui para a Terra justamente para romper esse véu. Mas eles, o plano desses caras era tão assim, tão perfeito, que para a gente atingir a nossa iluminação, o cara tinha que ser muito ferrenho, assim, diretamente com o divino, para conseguir ter essa iluminação e sair dessa bolha, né? E até vou mais fundo para vocês. Os mestres ascensionados nossos, eles não saíram totalmente para a quinta D, eles estão em um plano celestial, que é chamado Shambhala, né? Que é uma cidade celestial, e eles estão também como nós, né? Eles foram liberados agora, em 2012, o 21 de dezembro de 2012, que todo mundo está dizendo que era o fim dos tempos, tal. O que era esse fim dos tempos? Era o fim do véu. Hoje nós somos libertos. Todos nós que morremos hoje, a gente está liberto. A gente pode ir para o nosso orbe, a gente pode reencontrar com nossa linhagem, tudo isso. Se a gente desencarnar aqui hoje, a gente já está liberto. Mas antes, imagine o que era essa odisseia que esses caras fomentaram durante 320 mil anos. Você reencarnava, ficava voltando, aquela coisa toda. Tal. Mas vamos voltando, né? Na Pedra Filosofal, um tempos para cá, né? Eu queria fazer só uma intervenção rapidinho. Ok. Que a gente vai ter 3 minutos ainda nessa primeira gravação, nesse primeiro momento. Então a conexão vai cair e a Eliana vai abrir uma nova janela, tá bom? Ok. Elizabeth, eu vi que você chegou, seja bem-vinda, viu? Pronto, pode voltar, Andres. Então, a Pedra Filosofal, disseminada pelas igrejas, congregações cristãs, né, era o vinho que a gente utilizado hoje, que é passado. Mas se você parar para analisar, Pedra Filosofal tem o que a ver com vinho? Nada. A Pedra Filosofal era justamente o próprio Ormus que era utilizado pela grande elite, que no caso eram os templários, por exemplo, no caso dos templários, mesmo os cavaleiros templários, eles tinham um santo grau, que não é uma taça, na verdade era a pedra filosofal, que era o próprio Ormus, condensado, né? Então eles utilizavam disso nas cerimônias deles, tal, aquela coisa toda, para sair, né, em combatência, né, com aqueles que eram os rebeldes, que eram contra a própria igreja, né? Só uma informaçãozinha sobre isso, né? Ponto 0 eu já me adiantei falando mais um pouco. Sim, a aceleração do nosso pensamento, né? Da manifestação instantânea. Há uma expansão consciencial gritante quando a gente toma órgãos, porque a gente está buscando, a gente acaba sintonizando com o cosmo, com o próprio cosmo, né? E o cosmo, uma vez a gente sintonizado com o cosmo, o que a gente pensa, aquilo que a gente quer vai estar em manifestação constante, porque a gente acaba se tornando a fonte. A gente vai bebendo da própria fonte. Então, a gente há um salto consciencial, né? A gente consegue fazer as coisas com mais cautela e, ao mesmo tempo, mais clareza, né? Eu acho que já deu tempo, não deu, não? Você não quer derrubar e voltar, não? Ou quer passar direto? Tem O que vocês acham? um minutinho, vamos derrubar, então vamos abrir outra sala logo, Eliana? É bom que eu realinho aqui, mas eu já estou em final já. Quer encerrar? Talvez dure mais um pouquinho. Então, vamos lá. Outros físicos que todos nós às vezes demoramos para passar, né? Qualidade de sono, quebra do vínculo da depressão, porque a depressão nada mais é do que essas poucas faltas, né, do nosso sistema, nosso sistema emocional está baixo, porque justamente não tem essa conexão diretamente com essas energias, e o Ormus proporciona isso, né? Porque quanto mais vigoroso a gente fica, quanto mais ligações eletrônicas a gente vai ter, maior disposição a gente vai ter. Então a depressão, esqueça, não existe isso. Fadigas musculares, dores, esqueça também sobre isso, porque o Ormus realmente, hoje eu já tenho, falando por experiência aqui, vou fazer 5 meses que eu utilizo, eu não sei o que é um resfriado, eu não sei o que é uma dor de cabeça simples, eu não sei o que é isso. E aqui em casa todo mundo toma, minha mãe toma, minha namorada toma, tal, enfim. Eu sou muito suspeito a falar